Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus prezados irmãos e amigos que estão nos ouvindo, por mais um domingo que Deus nos concedeu. Estamos iniciando mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, de 14 de março de 2021, que tem por título Compromissados com o Evangelho. Estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, a ADEB, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Então, nós estamos nesta manhã, graças a Deus, por mais essa edição. Está conosco aqui o pastor e professor Isidro, que vai nos dar esta lição. E nesse momento eu peço para ele fazer uma oração e já damos início aos trabalhos propriamente dito. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Prazer mais uma vez estar com os irmãos para juntos estudarmos a lição. Oremos. Pai de amor, pedimos a tua direção, a tua orientação, a tua graça na ministração desta aula. Usa, Deus, o conteúdo dessa lição para confortar, consolar, orientar, avivar, despertar, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, o pastor Gito vai ler o textual e assim nós damos sequência ao trabalho. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí que o tema da lição é compromissados com a evangelização e o textuário se encontra em Romanos 1:16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Antes de eu ler a verdade prática, meus irmãos, eu queria passar o texto da base da nossa lição nesta manhã, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, de 14 a 20. Portanto, se você não tiver a sua revista, mas na Bíblia, Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. Eu vou ler a verdade práticas, que diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Muito bem. A leitura bíblica em classe se encontra, como já foi dito, em Marcos 16, verso 14 a 20. O verso 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. Versículo 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje, como é de praxe, se divide em 3 tópicos, né, Silas? Sim. O primeiro tópico é a evangelização como prioridade. Segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro, a evangelização local e transcultural. Silas, o objetivo geral é com o senhor. Bom, o objetivo geral diz o seguinte: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Maravilha. E os objetivos específicos, são em número de 3. Primeiro é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. 2, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E 3, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Muito bem. Vamos agora para a lição propriamente dita. E, professor Silas, o senhor pode ler a introdução para nós? Bom, diz a introdução assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus.
A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Silas, aí está com você a palavra. Bom, apesar dessa introdução aí, ela nos leva a ver que é uma prioridade, né? E é a prioridade principal da igreja, né, pastor? Isto é, o primeiro lugar é a missão, né, da igreja na terra. Né? E tem mais, entre outras missões, né, que nós temos adorar a Deus. É verdade. E uma série de cultuar a Deus, mas nós temos que evangelizar. É uma coisa prioritária da igreja. Prioritária. Silas, é interessante, para trazer mais complementação na introdução, é interessante que a evangelização, firmes irmãs, sempre foi e é a prioridade do movimento pentecostal. Se nós analisarmos a história das Assembleias de Deus no Brasil, veremos que o conteúdo da pregação dos nossos pioneiros, Daniel Bergen e Gunnar Wingli, era, observe, qual era o conteúdo? Era Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. Começava com Jesus salva. E foi assim, Silas, que a Assembleia de Deus cresceu, se tornou hoje o que se tornou essa potência. Por quê? Simplicidade na pregação do Evangelho e priorizar, como disse o Sila, a mensagem do Evangelho como sendo a mensagem única de transformação. Muito bem, continuando nossa aula, passemos para o tópico 1, que tem como tema evangelização como prioridade. A introdução diz assim: o Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. Portanto, a divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Muito bem, Silas. Vamos para 1.1, que vai trazer mais informes sobre o que é o Evangelho, a definição do Evangelho. E eu peço ao Silas, por favor, para ler para nós. Então diz o seguinte, meu prezado. Ponto 1. O Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas. Eu, advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra eugelion quer dizer boas novas, boas notícias, né? Notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só um pouquinho, Silas. Aí, minhas irmãs, meus irmãos, no slide está de vermelho, né? Quando tiver assim, destaque vermelho ou azul, ou que quando estiver grifado, é porque nós queremos dar uma ênfase especial. Continue, Silas, por favor. Então, diz assim, só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então não tem outro meio, né, Silas? Não tem atalho, pastor. Não existe atalho. Muito bem. Silas, ainda dentro desse ponto 1 aí, você tem alguma coisa a agregar? Pastor, é o seguinte, olha, a notícia, como diz o Evangelho, né? Evangelho, é notícia boa, é boas novas, são notícias que provém da mensagem da cruz, exatamente direto. É uma mensagem que nunca envelhece. Né, muito pastor? bem. Essa mensagem não envelhece, sempre nova e eficaz, que leva os pecadores a aceitarem o sacrifício de Jesus. Não é isso? Muito bem. Então a responsabilidade é nossa de anunciar as boas novas e dar continuidade àquele trabalho que o próprio Jesus iniciou com seus discípulos na sua missão terrena. E depois passou aos apóstolos, né, pastor? Deu continuidade. E nós também estamos hoje nessa mesma cena, nesse mesmo caminho. O Evangelho, quando falamos do Evangelho, se trata da mensagem que é composta da história, né? A história do nascimento, o ministério de Cristo, morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus e a sua breve volta para levar o seu povo. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso. E eu queria trazer uma observação, Silas, que em 4:12, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro foi enfático em dizer, abre aspas, disse ele, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aí eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, que a salvação em Jesus, viu, Silas, não é um mero assentimento intelectual. Não, escuta. E sim, um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Ok? Há uma transformação completa. Maravilha. É um novo nascimento. Né? Isso, muito bem. Então, nós estamos vendo aí, minha irmã, o tópico 1, que é a evangelização como prioridade. Vimos aí, né, a definição do evangelho, qual é a mensagem, o conteúdo do evangelho. Agora, vamos ver, né, o 1.2, que o tema central do evangelho, que é exatamente a pessoa do único Salvador do mundo, que é Jesus. Né? Eu vou ler aqui. Né? Eu vou ler aqui. Né? Diz assim, ó, o único Salvador do mundo, o Evangelho, já falamos, já vimos, né? São o quê? As boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, não é? E do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Aí nós grifamos aí de vermelho, aí tá, não grifamos, nós marcamos de vermelho, aliás, no slide, está bem claro, ó. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar-se com Deus. Exemplo, Romanos 3:23, que diz, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Continuando, não existe um meio de salvação sem Jesus, como eu li em Atos 4:12, o próprio Pedro disse, né? Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem aí, quer dizer, ninguém tem comunhão, intimidade, pode se relacionar, se aproximar de Deus a não ser por Ele. Vamos continuar, né? Então, estamos ainda no slide. E fechando aí, está de azul, no slide, diz o seguinte, a pregação, viu, Cila? A pregação do Evangelho, está bem claro aí em azul, é uma necessidade imperiosa. Porque, observe, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então, aqui está claro, né, Silas? Está bem explícito aí. Alguma coisa a agregar, Silas? Só o seguinte, só que, afinal de contas, esse evangelho anuncia, como o irmão falou assim, Jesus como o único salvador do mundo, né? Que Isso. leva ele. Que privilégio, então, é o nosso, pastor. É verdade. De anunciar as boas novas, né? Que Jesus nos deu. Então, não há alternativa, não existe outro meio a não ser salvo, porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Isso. É como o pastor falou. É o que ele falou, ó, ninguém vem ao Pai. Quer dizer, não é que daqui sai, não vem, ele já está lá, ninguém vem ao Pai. Isso. Sobe para o Pai, a não ser por intermédio de Jesus. Jesus Cristo. Jesus é a conexão, né, irmão? Essa é as boas novas. E tem mais, tem que ser com urgência. Com urgência, né? mediador. Interessante, Ciro, como nós já lemos, né, em Atos 4:12, e deixar bem claro, foi o próprio Pedro que disse, não há outro, em nenhum outro nome, isto é, não existe outro pelo qual o ser humano possa salvar, a não ser Jesus. Não é? E o Jesus que a Bíblia ensina. Não adianta ser bonzinho, né, pastor? Não, bondade, boas obras. Não leva ninguém ao céu. Nada disso adianta, né? E resumindo tudo, só, irmãs e irmãos, nós precisamos mostrar para as pessoas que só através do Evangelho é que o ser humano conhece o plano redentor para a humanidade. Em outras palavras, tudo que Deus quis revelar, viu, Silas? No que diz respeito à salvação, à transformação, à vida espiritual do ser humano, está tudo na palavra de Deus. Por isso temos que pregar, ministrar. Silas, vamos continuar? Isso, então estamos aí no tópico 1, vimos no ponto 1 o Evangelho, a definição. 1.2, vimos que Jesus é o único Salvador do mundo, que somente Ele morreu na cruz e ressuscitou, né, Silas? E mais ninguém, não é? E o ponto 3, vamos falar da agência, daquela que é responsável em propagar o quê? A mensagem da cruz. Que agência é essa? Pode ler para nós? Vamos lá então, vamos lá ver que agência é essa. O Senhor Jesus constituiu a igreja como uma única agência do reino de Deus. Muito bem. Na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. Basta ler Atos 8:4, né? Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades.
Isto é feito mediante o Evangelho. Isso. Então, devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, que ele diz lá, né? É isso, muito bem. Então, pastor, sobre esse ponto aí, Silas. na verdade, a igreja realmente foi instituída por Deus para abrigar os salvos aqui na terra, a congregar, e ao mesmo tempo ela anunciar o Evangelho. Isso. Então, o missionário sai da igreja, né? Porque Jesus é o cabeça. E ele quer que a igreja seja uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja que prega, uma igreja que anuncia os bons novos. Então, nós somos agentes dessa representação. Muito bem. Nós, os crentes, somos agentes. Nós somos, né? né? Os salvos têm o direito, o dever de se espelhar nos apóstolos e dar continuidade de executar a missão otorgada à igreja, que Jesus otorgou para nós. O livro de Atos dos Apóstolos descreve bem. Jesus, em Atos capítulo 1, né, disse para os discípulos, fique em Jerusalém. Lucas 2,49, fique em Jerusalém. Em Atos 1,8, Jesus diz, recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha só. Aí Jesus disse, ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui está o plano. Aqui está o projeto de pregação, de proclamação do Evangelho. É só seguir isso aqui. Só seguir isso aqui. Pastor. E Jesus delegou isso a quem? A igreja, a mim, a você, a nós. Isso. Então a igreja, de fato, é a única agência capacitada pelo Espírito Santo para cumprir o ID de Jesus. Eu queria ainda fazer uma observação, depois você faz síntese do tópico 1, sobre a igreja, uma agência legítima. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, né? Isso não está no slide, essa é uma observação que eu quero fazer, eu quero chamar a atenção de todos para essa fala. Não existe, viu, minhas irmãs e meus irmãos, nesse mundo, uma organização semelhante à igreja. Isso aqui é claro, né, Silas? Visto que ela não é apenas, escute, a igreja não é apenas uma organização social. Ela é uma organização social, né, Silas? Sim. Mas não é apenas. Mas também um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, espiritual, e que tem a função primordial, a função espiritual, escute, de ser na pessoa de Jesus Cristo, o centro do propósito redentor em benefício da humanidade. Isso é a igreja. Concluindo, dentre as suas responsabilidades, isto é, as responsabilidades da igreja, né, podemos aqui mencionar a primeira, número 1, evangelizar o mundo. Na sequência, isso é, evangelizar o mundo, cumprir com a grande comissão, desempenhar o ministério de ajuda, alcançando as famílias, promovendo a edificação e proporcionando estabilidade socioemocional e espiritual. Portanto, a igreja é a agência do reino dos céus aqui na terra para proclamar a mensagem completa, salvífica de Jesus. Amém, Silas? Amém. E tem mais, pastor. Deus deu poder para a igreja. Isso, como olha nós já falamos, só, poder para a igreja, para os apóstolos na época, eles faziam milagre. Então, a igreja é a mesma, ela tem o mesmo poder, porque o irmão falou aí, o Espírito Santo está na igreja. Isso, esse poder não foi só para a era apostólica, viu? Não. Como alguns ensinam aí, não. Esse poder foi para... Jesus disse que o Espírito Santo ficaria conosco todo, até a consumação do século. Então, nós temos o poder do Espírito Santo para pregar, ministrar, orar pelos enfermos, fazer maravilha para a glória de quem? De Deus mesmo. Síntese do tópico. Maravilha. Ou então, a síntese diz o seguinte, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Eu acho que você fez síntese, você já adiantou para nós a síntese do tópico 2, né? Perdão. O tópico 1. Mas tá bom, então, deixa eu ler então lá, pastor. Tem tudo a ver. Tudo a ver, pastor. É o tópico 1. Está dentro do contexto. Isso. O tópico 1 diz o seguinte, pesado. O evangelho é uma questão de vida e morte. Isso. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Muito bem. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí no tópico 1, né, que a evangelização, ela é o quê? Ela é prioridade, porque ela trata de um assunto único, exclusivo, que quem não se apropriar, toma posse, crê, está fadado a perecer. Vamos continuar? Tópico 2, Ciro. Agora sim. Jesus morreu para salvar alguns. Todos. Alguns? Todos. Que coisa maravilhosa. Todos os seres humanos. Vou ler aqui a introdução para você ler 2.1. Diz aí na introdução do tópico 2. A extensão da obra expiatória de Cristo
tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui, né, fulanizar, isto é, entrar em detalhes, pois o que nos importa é compreender o que a Bíblia diz. Vou deixar bem claro aqui, né, aqui na nossa aula, nós não entrar em detalhe da escola teológica, do que Calvino pensou, do que João Armínio pensou, do que os teólogos do século XVI para cá pensaram, não. O nosso preconceito é o que a Bíblia diz sobre a salvação. Não é isso, Silas? Perfeitamente. Você pode ir 2.1 para nós aí? Vamos lá, então. A nossa teologia. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, Isso. sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não tem nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Sim. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930, olha lá, bem atrás, né? Bem atrás. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. Isso, aí tá bem claro, viu mesmo, mas de azul aí no slide. Aí diz o seguinte, ó, a nossa teologia é original e estritamente bíblica. Isso. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Silas, suas considerações, Silas, sobre esse assunto. Pastor, é o seguinte, olha, o sacrifício de Jesus expiatório foi suficiente para salvar toda a humanidade. Então, não é um sacrifício seletivo, mais adiante nós vamos falar isso. Né? Uhum. A nossa teologia, em que somos baseados, meus irmãos, tem a genuína fonte, as Escrituras Sagradas, como já diz o comentarista. É a originalidade da doutrina dos apóstolos. Vem de Jesus Cristo, passou para os apóstolos, houve a revelação do Espírito Santo para os apóstolos. Então, desde o festejado dia do Pentecostes. Então, não há intermediário, pois muitos desses intermediários, alguns deles, deturparam a doutrina, com certeza, fazendo suas próprias interpretações sem a revelação do Espírito Santo. A reforma protestante foi importante? Foi. Mas nem ela pode mudar o ensino bíblico ou inventar novas doutrinas. Isso. Fiquemos com as Escrituras, portanto, pastor. Interessante, Silas. Nós temos a declaração de fé, gostaria que cabia aqui na tela, aqui, ó, declaração de fé, aonde claramente descreve o que nós pensamos, o que nós pregamos, qual é a teologia que defendemos. Sim. Na página, Silas, da declaração de fé, na página 109 a 117, vai falar sobre o quê? Sobre a salvação. Qual é a nossa teologia sobre a salvação? E lá diz claramente aquilo que você já disse, que é uma teologia que visa resgatar o quê? Aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Paulo disse, aquilo que os apóstolos disseram sobre a salvação. Sim, sim. Né? Então, nós não estamos aqui menosprezando, né, Silas? Nenhuma escola teológica, não. É óbvio que a nossa teologia, ela busca elaborar ou ela busca fundamentar-se naquilo que é mais adequado aos princípios da palavra. Né? E vejamos aqui, a nossa teologia, conforme a declaração de fé, rapidinho, na página 110, lá diz lá, o Evangelho, essa é a nossa definição teológica, contempla a todos e a ninguém exclui. Aí cita a referência, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, de acordo com a declaração de fé, nós ensinamos que o Evangelho é para todos, e não para alguns iluminados, como a Bíblia diz. Jesus veio e morreu por todos. Não é isso, Silas? Ok? Não é seletivo. Não é seletivo. Vai ser salvo, isso. Né? Então, de acordo com a nossa confissão de fé, o que ensinamos? Ensinamos que a decisão pessoal de crer ou não crer em Cristo tem consequências eternas na vida do ser humano. Não é? Porque Deus, em sua soberania, oferece graciosamente a salvação a todos os homens, de acordo com a sua liberdade de escolha. Então, todos são convidados. Agora, crer ou não, aí compete à pessoa, né, Silas? Muito continuado. Muito bem, então vimos aí alguma explicação sobre a nossa teologia.
Quem tiver mais detalhes sobre a teologia, adquira a declaração de fé, que lá está bem clara, bem definida a nossa visão. É como o irmão falou nisso aí. Os nossos teólogos, se forem importantes, são importantes. Sim. Tá? Aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo, ele nos traz ensinamentos. Tá? Ninguém está desprezando teólogos aqui, não. Inclusive, mesmo aqueles reformistas, né? Foram grandes teólogos, graças a Deus, que eles existiram, né? Deus usou eles para a reforma, mas as doutrinas deles não podem fugir da Bíblia, da Escritura, que é a fonte principal. Silas, é importante dizer que nós temos grandes teólogos, como Calvino, João Arminio, outros mais, né, o próprio Lutero. As suas teologias têm coisas positivas, mas nas entrelinhas tem muita coisa que a Bíblia não ensina. Então, nós, Assembleia de Deus, o que é que nós fazemos? Aquilo que, de fato, está de acordo com a palavra de Deus, nós assinamos embaixo. Mas aquilo que discorda do que a Bíblia fala, nós deixamos de lado. Às vezes um pensamento particular. Isso. Se você for na CPAD, Cira, você vai encontrar lá muitos escritos de outros autores, né? Mas o que a CPAD faz? Faz uma análise teológica antes para ver se a teologia ela não infringe, digamos assim, os princípios bíblicos. Muito bem. Cila, 2.2. Por quem Jesus morreu? Agora, Cila, vem a pergunta que não quer se calar. Não. Né? Por quem Jesus morreu? Aí vem, Cila, porque algumas coisas teológicas dizem que Jesus morreu por alguns. Mas por que Jesus morreu? Lê para nós, Cila. Olha, vamos lá. É só ler João 3,16, que é o textuário da Bíblia, né? Já responde tudo, né? Responde tudo. Por quem Jesus morreu? Isso. Essa é uma pergunta interessante, viu? Há muitas discussões teológicas, né, sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações da Escritura: expiação limitada e expiação ilimitada. Esta última que nós... Só um pouquinho, Cira. Conforme está aí no slide, nós vamos grifar a expiação limitada de vermelho, né? Isso. E queria pedir aos nossos irmãos que prestem bem atenção no slide que está aí na tela, por favor. Vamos lá, então. A letra A, que fala sobre a expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Isso. Tal pensamento vem de uma visão teológica, ao nosso ver, equivocada, baseada numa exegese ruim, como diz o texto aqui. Como acontece numa interpretação forçada de Timóteo, 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu não sei como é que consegue distorcer um contexto, né, pastor? Está simples, está claro. Continue, Silas. Os teólogos... Aí, minhas irmãs e meus irmãos, está aí na tela o slide, nós já tínhamos falado nisso, né? Você nota que são expressões limitadas, nós destacamos de vermelho. O que é? Trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo, né? É restrito. A Bíblia não diz isso, diz isso? Não diz isso, né? E agora, em azul, né? Você pode continuar lendo aí sobre o que os teólogos... Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Eu acho uma aberração. Rejeitamos essa linha de interpretação, essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Muito bem. A letra A, isso aí. Isso, vamos deixar... Eu peço que o slide volte na tela para nós refletir. É importante sobre essa expiação limitada. O que esses nobres teólogos, defensores dessa teoria dizem? Né? Que Jesus morreu por alguns, por um grupo. Queridos, a Bíblia, pelo amor de Deus... Se você pegar as cartas de Paulo, as epístolas gerais, irmãos, evangelho, Jesus morreu por todos. Por todos. Né? Agora, aí vem um detalhe, não é porque o teólogo A, teólogo B, doutor, PhD X, diz que é isso, diz aquilo, que nós vamos ficar comendo na mão dele, não. Nós estamos comendo na mão de Jesus. Porque a verdadeira mensagem salvífica está na palavra. E a palavra que Jesus morreu por todos. Ciro, vamos contar? No próximo slide, nós vamos ver agora sobre a expiação ilimitada. Nós não concordamos com a limitada. Concordamos, Luciano? Absolutamente não. Agora, a nossa é a ilimitada, por favor. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito e acabado, que atinge as duas pontas. Isso. Desde lá do Éden até a consumação cega, para toda a humanidade. Isso. Vamos ver na leitura aí. A letra B diz o seguinte: isso significa que o Senhor Jesus morreu por
toda a humanidade. Olha só. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4:42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, diz ali, né? Claro demais, pelo amor de Deus. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Isso. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Está claro aqui. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos nós. Pastor, só para se a salvação é limitada, então o poder de Deus também é limitado. Pois é. Pronto. Então a Bíblia está toda errada, irmão. Tinha que ter um outro Jesus para salvar aqueles outros que não são salvos. E a Bíblia não está nessa condição. Mas, Silas, antes de você fazer suas considerações, irmãs e irmãs, irmãs e irmãos, isso são... O que é a teologia? A teologia é a reflexão humana sobre a Bíblia. Sim. Então, tem diversas escolas. Tem uma determinada escola que defende uma certa corrente filosófica e vai fazer uma análise conforme a sua visão. O erro de muitos é que querem impor de goela dentro, né, conceitos próprios da sua axiologia. A Bíblia é clara. Minha irmã, Jesus morreu por todos. Todos, todos, todos. Está claro, está cheio de versículo. Eu fico com a Bíblia, porque ela é a manual por excelência. Ela tem o quê? A palavra final. E o senhor? Pastor, olha, não tem, acho que não tem, eu não sei como que tirar isso aqui. Ó, basta ler João 3,16. Diversas referências. O próprio João 1,12, quer dizer, ele veio para que era seus, os seus não receberam. Mas a todos, quantos? Todos. Isso. Quando fala todos, toda é o universo. O original é todo mesmo, todos. Mas todos, quantos receberem, deu-lhes o poder ou direito, determinado a tradução, de serem chamados filhos de Deus. Muito bem. Os filhos de Deus não é criatura de Deus agora é filho de Deus. Muito bem. Olha, é até uma aberração dizer que Jesus morreu só por um grupinho de pessoas. Aí, Silas, dentro desse ponto tem alguma coisa a mais a falar? Que eu quero fazer uma observação. Do ilimitado, né? Isso. Não existe dois mundos, pastor. Não existe dois mundos, não existe dois tipos de humanidade. Deus criou um só tipo de homem, né? E esse homem, como diz lá em Romanos, o pecado passou a todos. Aí chama a universalidade do pecado. Isso. Né? Lá em assim como o pecado é universal, a salvação é universal. Agora, a sua tem que crer. Agora tem que crer, tem esse porém aí, né? Então Deus criou um só tipo de ser humano, né, pastor? Isso. O primeiro homem caiu, pecou, lá no Éden. E esse pecado atingiu toda a humanidade, né? Como uma pandemia, né? Isso. Como relata Paulo no livro de Romanos 5,12, a universalidade do pecado. Isto é, o pecado passou a todos os homens. Mas é óbvio que só serão salvos, pastor, como o senhor falou agora aí, aqueles que aceitaram Jesus. Tem que crer no plano. Eu vou ter uma explicação sobre isso aí, Silas. Se não aceitou, já era. Se não aceitou, já era. Paciência. Então, muito bem. Mas todos quantos aceitaram, deu-lhes o poder. Então, nós estamos, graças a Deus, aqueles que são salvos, estão dentro daquele universo de todos quantos. Isso. Então, Silas, concluindo, é da vontade de Deus. Minha vontade. Que, sem exceção, viu, minhas irmãs, meus irmãos, todos os homens se salvem. Está claro. Tito 2,11, Deus diz, lá fala que a graça de Deus se manifestou a todos, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, escute. Agora, a decisão de crer ou não é pessoal. Ok? É pessoal. É pessoal. Ainda dentro desse ponto aí, sobre por que Jesus morreu. Conforme, olha só, a declaração de fé, página 110, diz... Quem diz nossa declaração de fé? Diz que Deus proveu a salvação para todas as pessoas. Mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem, que aceitam o plano de Deus da cruz do Calvário para ele. Nesse sentido, o que é? Não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Quando a Bíblia diz, Silas, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, ou que Ele é o Salvador do mundo, 1 João 4,14, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Significa isso mesmo. É ou não é, Silas? É claro. Pastor. Então, portanto, por favor, ainda tem um ponto aqui que eu quero abordar, que precisa abordar, Silas. A Bíblia diz que fomos predestinados em Jesus para a salvação. Que é isso, pastor? Predestinação
Como explica isso? Olha para mim. Vou explicar. Isso. Em Efésios, capítulo 1, versículo 5, está escrito. Está escrito que lá? Diz lá, Paulo. Nos predestinou para a fim de adoção, olha o detalhe, por Jesus. O que é que ensina aqui? Isto é Jesus que foi dado como sacrifício pela expiação dos nossos pecados de eternidade. Assim, observe, minha irmã, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus foi o quê? Foi morto antes da fundação do mundo. Em outras palavras, Deus predestinou o quê? Por antecipação, o quê? O plano da nossa salvação. Que plano é esse? Isto é, o meio pelo qual devemos ser salvos. Que plano é esse? Jesus vir, morrer na cruz do Calvário por todos. Esse é o plano. Então, portanto, aquele que não aceita a Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, essa pessoa, infelizmente, está fora Da predestinação. Da predestinação, porque o que foi predestinado não foi o ser humano, foi o plano. Deus estabeleceu que todos aqueles que creem e aceitam Cristo como Salvador serão salvos. Quem não crê, paciência. É como diz lá João 36, o próprio diz lá, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Por quê? Porque o Filho, Jesus Cristo aqui, é o Salvador. Quem não aceita o plano de Deus em Cristo para a sua vida, não tem como. Tem, Silas? E todos os salvos, pastor, já estão no plano da salvação. Se aceitou Jesus, ele está predestinado. Sim. Ele está dentro daquele plano da predestinação. A salvação é para todos. Muito bem, é para todos. Porém, todos querem, né, Silas? Não, nem todos. Silas, faz assim o toque Ele agora. Ele falou assim, olha, ir para todo mundo, pregar a toda criatura. Isso. Pregar a todo mundo. Ele falou, prega só para aqueles. Eu vou dar, Jesus não falou isso, eu vou dar uma tabela aqui, para esse pessoal aqui. Só vai pregar para eles. Só prega para os eleitos. Só para os eleitos. Os eleitos vão me aceitar. Não, mas... É porque tem algum exemplo aí que Deus elegeu uns e outros não. E o que são eleitos é esses que vão aceitar a salvação. Aqui para nós. Está fazendo... Injustiça, né? Injustiça, né? Deus não é Deus de injustiça, Ele é soberano. Silas, síntese dos tópicos. Já li, mas vou repetir. Isso, é enfatizar. A síntese dos tópicos é o seguinte, professor. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Ilimitado. Jesus morreu por toda a humanidade. O que ele diz lá em Lucas 19:10? Eu vim buscar, salvar os que todos que se haviam perdido. Então, pelo amor de Deus, né? Então, diante de tudo isso, o que compete a nós, igreja? Pregar, ministrar. Outro detalhe, alguns usam aquela expressão, né? Que, no caso, todo joelho dobrará, que um dia todos serão salvos. Ei, ali dobrará em respeito, em reverência à soberania de Deus. Reconhecimento. Ali não está falando de salvação, tem muito cuidado. Não é? Que ele vai reconhecer, quer queira que não, ele vai ter que reconhecer. Vai reconhecer que Deus é Deus. E outro detalhe, outros falam que isso vai ser pregado em todo o mundo para a salvação. Pregar aí quer dizer proclamado, anunciado, para que ninguém naquele dia tenha desculpa de não ter ouvido a lição. Vamos lá, vamos continuar. Tópico 3, qual é o tema? Evangelização local e transcultural. Vimos aí sobre o que é a salvação, não é? Vimos aí que o plano da salvação, vimos que a salvação é para todos. Agora, para que a salvação chegue a todos, tem que haver o quê? Evangelização local. Alguém tem que falar, isso, tem que falar, né? Muito bem, tem que falar. Introdução do seguinte aqui, o Novo Testamento nos mostra que a evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, como já falamos, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Atos 1:8 nos dá o quê? Nos dá a estratégia de Jesus para missões e para a evangelização. Jerusalém, Judéia e Samaria, depois até os confins da terra. 3.1. Evangelização. O que é evangelização, Cícero? Você pode ler para nós aí? Vamos lá, então. A evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez. E nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada de boas obras, né? De obras sociais, quer dizer. Isso. Essas coisas são características
da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, né, que já possivelmente o pastor Vigílio vai falar sobre isso aí, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolália é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Isso. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia da xenolália missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolália, sem falar a língua daquele povo, né? Muito bem. Cira, você tem alguma coisa a falar sobre esse ponto, Cira? Mas então é o seguinte, de plano logo, não existe limite, né? E nem assim, ponto geográfico e cultural, Não. né? Em toda parte, seja qual for a cultura, a etnia, né, etc., a missão evangelística deve alcançar todas as gentes, né, pastor? Todas as gentes. Sobre esse pessoal. Independente né? de quem quer que seja, classe anunciar social. as boas novas, né? É um ato de proclamar, quer dizer, anunciar é um ato de proclamar. Tem que ter né? É de falar com veemência, né, pastor? Isso. Com ousadia, causar impacto às pessoas que estão ouvindo, né? E com obras, né, pastor? Fala com obras aqui também, Porque aí a obra aí tem a ver o quê? Que o cristianismo, de fato, ele não é só teoria. Tem o lado prático, o lado vivencial, né, Silas? É onde correrá, então, ali vai... E na pregação do Evangelho, quando fala obras, ali pode ocorrer também a manifestação sobrenatural, sim, como sim. curas, Os dons espirituais, né? Os dons espirituais, etc. Isso. Interessante, sobre esse ponto aqui, isso é importante, né? Como eu já disse, está bem claro aí na revista, né? Que o movimento pentecostal, né, contemporâneo, começou na Rua Azusa, tinha como foco buscar poder de Deus e evangelizar. Evangelizar. Poder para evangelizar, pregar, ministrar, etc. Né? E a princípio pensava-se que o dom de línguas era algo que dava mais habilidade para falar em outras línguas, mas depois entendeu-se, né, que não, que não havia nada dessa de a línguas estranhas ou das dom de línguas se voltarem para o evangelismo. E que o que levava a pessoa de fato a evangelizar com autoridade e poder era nada mais do que conhecimento da palavra, unção, graça, e que os dons espirituais acompanhavam para glorificar o nome do Senhor. Foi assim que começou a Assembleia de Deus no Brasil. Gunnar Wigg, Daniel Berg, né, como já falamos, a mensagem é Jesus cura, né? Isto é, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, enfim, a mensagem completa. Desde esse ponto eu quero fazer uma observação, dizendo o seguinte, meus irmãos, o Evangelho, viu, meus irmãos, é a mensagem mais atual. Já faz quase 2000 anos, né, que os cristãos vêm pregando as boas novas. Vêm pregando as boas novas. E elas continuam sendo atual. É atual. Paulo, em Romanos 16, se foi claro, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Então, o Evangelho é a mensagem que, por mais combatida, por mais perseguida ao longo da história da igreja, do cristianismo, porém, é a mensagem que nunca deixou de ser atual. Pode vir a filosofia, a ideologia, o conceito A, conceito B, nada substitui a mensagem do Evangelho. Minha irmã, meu irmão, eu e você, nós temos a mensagem capaz, viu, Silas, de mudar a história do ser humano, mudar a história da humanidade. Silas, pode continuar? Pastor, só uma observaçãozinha aí sobre o Rio Azul, foi um movimento americano, em 1912, se não me engano, 1900 e... Foi nos anos 1900, no início do século XX, né? Isso, E lá nos Estados Unidos, né? Isso, né? E os missionários chegaram aqui, a partir de 1911 surgiu a Assembleia de Deus. É verdade. Tá? E, repito, todo o movimento pentecostal iniciou com foco, né? Buscar poder dos céus, poder, revestimento do poder, para pregar com unção e com graça. Este é o nosso lema, né? Nosso lema. Muito bem, 3.2, as missões. Vamos ler aqui. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, para se anunciar a Jesus. E compare com o discurso no Areópago em Atenas. Em Atenas, para quem não sabe, capital da Grécia Antiga na época, era o lugar onde estavam os principais pensadores da época, os estoicos e epicureus, e Paulo, de forma sábia e prudente, adequou a mensagem do Evangelho. Aí nós colocamos de vermelho no slide, está escrito aí, o cristianismo
não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir a cultura. A sua mensagem, porém, é universal, é para todos, né? No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, olha só, a estratégia de Paulo, se fez servo de todos, judeus para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Então, a diferença da evangelização, a evangelização, ela é local, ela é nacional, ela é mais um ambiente próximo. Já as missões têm a ver com o quê? Com culturas diferentes. Porém, o evangelho, ele pode ser, né, ele se adequa a qualquer cultura. Ele é universal. Sila, com você. Pastor, na verdade, missões, né, como diz o texto ali, né, é um ato de cumprir uma determinada tarefa. Isso. E essa tarefa nossa da igreja é de evangelizar. É verdade. E quem vai cumprir é alguém enviado, um missionário a ser enviado. Alguém preparado. É uma função nobre para se cumprir, né, pastor? Isso. Uma função nobre. A mensagem da cruz, ela é universal. Universal. Né? É a salvação para todos os povos. Então, olha, sendo observado, agora tem uma observação, como o irmão falou, mais distante, sendo observado o quê? A cultura, Isso. né? A etnia, Isso. Isto é, a tradição histórica daquele povo, né? Tem que ser conservada, né? De cada grupo de pessoas. O modelo social da região, daquela cultura, né? Isso. E do povo a ser evangelizado. Por isso que fala missão transcultural, que está além da cultura, da nossa cultura, né? Interessante observar que a evangelização, ela ocorre em diversas situações. Você pode evangelizar em casa, seus parentes não cristãos, no colégio, no trabalho. Você pode fazer evangelismo ar livre, de casa em casa. Existem N formas. Eu fiz, né, quando eu era mais jovem, por exemplo, quantas vezes a gente saía, Silas, né, com caixa de som nas costas, pregando. E se fosse hoje, a gente faz também. Então, existe N formas. Porque tem gente, Silas, que pensa que evangelizar é só entrega do folheto, é só o culto ar livre. Isso faz parte. A evangelização é um pacote de atividades que tem como objetivo glorificar o Senhor. Na faculdade, você pode evangelizar, né? E para evangelizar, irmão, não é só você sair gritando Jesus salva, não. Você evangeliza também com a sua vida cristã de bom exemplo, de caráter, de personalidade, de equilíbrio e sensatez nesse mundo perdido. Né, Silas? Verdade. E, fechando sobre missões, Silas, também eu quero fazer uma observação, Silas. Olha aqui, ó. Alguém vai dizer, mas eu não posso fazer, eu não tenho como ir. Isso. Aí, o que devemos fazer? O que a gente tem que fazer? Eu quero dizer assim, que é dever de cada crente incentivar as missões no Brasil, no interior do nosso país. Nós vemos no nosso país, no Nordeste, Norte, Nordeste, em todos os interiores do nosso país, a carência muito grande de obreiros e de obreiras, pessoas que vai e preguem a palavra, né? Então, o que temos que fazer? Se não podemos ir, nem no interior do nosso país e nem em outros países, devemos incentivar as missões, orar pelos missionários. Temos que orar, queridos. Escute rapidinho, Ciro. Nós temos missionário em todos os continentes. O continente asiático é um dos continentes mais fechados, não é? O continente asiático, a parte do sudoeste da Ásia, temos o continente africano, norte, sul, temos o continente da Oceania, a Europa, temos a América do Norte, a América Central, aqui a América do Sul. Enfim, todos esses continentes têm missionário. Então, nós podemos orar. Então, devemos orar por todos, né? E também não só fazer isso, devemos contribuir financeiramente também, né? Porque temos que orar, temos que apoiar, mas temos que ajudar financeiramente, porque não é fácil. Está lá na ponta, pregando, ministrando, sofrendo, sem ter o que comer. Então, a igreja tem que fazer a sua parte. Ou enviando, orando, né? E também contribuindo. Silas. Pastor, eu considero missionários que estão no campo como uma guerra. É uma guerra. Um ato de guerra. Eles estão lá na ponta, no front, brigando, corpo a corpo estão abrindo. E tem o pessoal da retaguarda que está dando munição, alimentação, está dando logística para que aquele combate ele proceda e tenha vitória. Está dando suporte. Então nós estamos dando suporte. Quem não vai, quem não pode ir, é como falou, contribui, ore, faça alguma coisa para... Ciro, só um pouquinho, Ciro. Irmão, entregue seu dízimo. Nós estamos aqui na nossa igreja, nós temos a SEMADEB, Escola de Missões, que tem feito um trabalho abençoado. Ore pelos nossos missionários. Nós estamos no IMM também, que é o Instituto Missionário, que faz um trabalho excepcional. Os combatentes lá na ponta, né? Nós não podemos deixar que os nossos missionários lá na ponta sofram por causa que não tem um dinheirinho para comprar um prato de comida, não. Eles estão representando a gente lá.
Amém, Silas? Amém. É um ato de guerra, né, pastor? Isso, Silas. Próximo item, vocês podem ser o último item, item 3. O item 3. Estamos chegando finalmente. Graças a Deus, Silas. O desafio de hoje. Muito bem, o pastor Egito estava falando aí. Jesus disse, o campo é o mundo. Muito bem. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Quer dizer, é uma ação concomitante. Né? Simultânea, né? Samaria e até os confins da terra. Isso fala da simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, olha só, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Sobre esse ponto deste desafio de hoje, você pode fazer alguma observação sobre o desafio hoje na evangelização, Silas? A proclamação das boas novas, pastor, é para todo o mundo, né? Como Jesus diz, o campo é o mundo. Em Lucas, nós vamos Mateus 13, né? Jesus declara, grande é a seara, né? Isso. E em verdade a seara, mas os obreiros, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Ele queria dizer isso aí, ele estava no campo. O campo é vasto, grande, mas os missionários são poucos. Então rogai ao Senhor da seara que mandei. Agora, pastor, quando fala assim o desafio, além de esforçar para ir, é urgente, pastor. É urgentíssimo, principalmente nós estamos nos últimos dias. Então, além de ser um desafio muito grande, a urgência de cumprir esse desafio, Silas, de aceitar esse desafio. Observação, a igreja. Silas. A Deb, graças a Deus, nós temos o quê? Nós temos a SEMADEB. Temos um departamento de evangelismo com o evangelista Jorge e sua equipe, faz um trabalho excelente, né? Pregando nas praças, nos hospitais. A Deb, né? tem uma trabalho, não é só a Deb, até a Assembleia de Deus no Brasil, temos a Sename, né? Nacional de Missões, né? A Igreja Pentecostal, Sila, o movimento pentecostal tem crescido no mundo inteiro, tem superado todas as expectativas, sabe por quê? Porque não está de braço cruzado, Sila. Está pregando, está ministrando. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva e em breve voltará, né, Silas? Eu vou fazer a síntese do tópico aqui. Posso fazer a síntese do tópico aqui? Pode fazer, pastor. A síntese desse tópico diz o seguinte: a evangelização local e transcultural é tarefa da igreja de acordo com o Novo Testamento. E digo mais, não é? Em segunda carta do apóstolo Paulo 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, com a imagem de Deus. E o que a Bíblia está falando? Que Satanás tem feito de tudo para cegar o entendimento das pessoas. Mas, por isso que há muita dificuldade em se aceitar, em se crer, em se curvar o Evangelho, né, Silas? Porém, nós, eu e você, a igreja, revestida do poder do Espírito Santo, ela tem capacidade de enfrentar todos os desafios desse século XXI e fazer a diferença. Silas, conclusão, você pode ler para nós? A conclusão diz o seguinte, meus irmãos. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Certo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Libertação disponível. Isso. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Né? Como já falamos, né, Silas? Eu quero fechar minhas palavras nessa aula maravilhosa desse domingo, dia 14/3, né? Já estamos no segundo domingo, né? Segundo domingo ou terceiro? Acho que é desse segundo, né? 14. Segundo domingo. Já é o segundo domingo, perdoe, segundo domingo, né? É que o tempo está tão rápido, minhas irmãs, mesmo, que a gente fica até confuso. Né? Verdade. E 14/3. E eu quero concluir dizendo o seguinte: minha irmã, meu irmão, por favor, por que eu e você devemos pregar o Evangelho? Por quê? Sabe por quê? Porque somente Jesus pode dar sentido à vida humana. Somente Jesus pode preencher o vazio existencial do ser humano.
Somente o Evangelho, Silas, é capaz de mudar a história, de mudar o ser humano e levá-lo a se tornar uma bênção para a humanidade. Quer ver um exemplo? Lá em João 4:13 e 14, Jesus Cristo é a água da vida, ou é a água viva. É Ele que dessedenta, mata a sede espiritual. Lá em João 8:66, Jesus Cristo, Ele é a verdade que liberta. Só Jesus pode libertar. Devemos pregar o Evangelho, porque lá em João 6,35, Jesus é o pão da vida, é aquele que alimenta a alma. Devemos pregar o Evangelho, porque lá em João, no capítulo 10, verso 9, Jesus é a porta. No versículo 10, Jesus é a vida abundante. E no versículo 14, do capítulo 10 de João, Jesus é o bom pastor. Queridas e queridos, devemos pregar o Evangelho, porque já em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. E por último, eu e você devemos pregar Jesus, mostrar Jesus, né, como a solução para essa humanidade, porque em Mateus 11:28, Jesus é o alívio para os cansados e oprimidos. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, só Jesus tem as respostas para a vida. O Evangelho de Jesus é a única resposta para este mundo que perece por causa do pecado. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, e lá na glória receberás a recompensa. Querido, é com o senhor, com Silas. Pastor, Jesus é a única porta, o único caminho. Permita ler, só para corroborar com o que o irmão falou. Fica à vontade, querido. Em Romanos 10, 15, Romanos 14 e 15 diz o seguinte, olha só. Isso, para nós, para a igreja pregar o Evangelho. Paulo faz uma exortação aqui bem explicadinha, olha só. Como pregarão se não forem enviados? Isso. Caso de missões. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos, vamos nos tornar os nossos pés formosos, Isso. Né? Anunciando o Evangelho, né, pastor? Isso. Agora, Evangelho Silas, minhas irmãs, meus irmãos, me ouçam. Para pregar o Evangelho, para ser um missionário, para ser um enviado de Deus, precisa conhecer a palavra. Se desprender também. Precisa estudar a palavra. Porque não adianta você querer falar de algo que você não conhece. É verdade. O Evangelho, a palavra de Deus, é a carta de Deus para a humanidade. E eu, pregador, você, pregadora, nós, pregadores, quem prega o Evangelho está proclamando ao mundo o quê? O que Deus disse na sua palavra para o mundo. Então, você quer crescer mais, que se preparar mais? Então, eu quero dar uma dica aqui. Nós temos nosso ibadeb.com.br, nosso Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, que tem um curso médio em teologia e o médio avançado, que vai lhe proporcionar o quê? Conhecimento teológico, fundamentos, conforme a nossa questão de fé, para ter maior munição bíblica para ministrar, pregar, mostrar para este mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Daqui a pouco vai ser liberado aí um pequeno vídeo sobre o nosso Ibadeb. Acesse, você pode fazer online, pode fazer presencial. Sila, vamos terminar? Vamos terminar. Então, muito bem. Queridas, vamos orar agora pelos que estão enfermos, pelos que fizeram aniversário. Primeiro, vamos orar pelos irmãos que aniversariaram, né, Sila? Tá. Né? Você pode fazer essa oração pelos que aniversariaram? Olá. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, Sim, Deus. Glorificamos o Teu nome, Muito obrigado, que é maravilhoso e poderoso. Oh, por meu esse Deus. ensino, por essa lição tão maravilhosa, Pai amado. Abençoa, Jesus. Rogamos aqui agora, Senhor, pelos enfermos. Tu Sim, conheces Senhor. todos aqueles enfermos da Tua igreja, Pai amado. Pelo Brasil, Senhor. Sim, tem Rogamos misericórdia. também pelos nossos irmãos que fizeram aniversário. Oh, Continua meu com ele dando vida, saúde, alegria, prosperidade, Pai. Que também possa anunciar esse grande evangelho. Maravilha. Assim nós te agradecemos já em nome de Jesus, Papai. Graças a Deus. E que hoje à noite, não esqueça, né, Silas? Isso. Eu só queria dar um aviso aí. Sim, sim. Domingo que vem é dia 21 de março, Aham. certo? Então, lição do número 12, ela tem um título muito agressivo, não vou dizer agressivo. Sugestivo. Sugestivo. A urgência do discipulado. Discipulado. Olha, a igreja sem discipulado, porque uma pessoa aceita Jesus e não tem nenhum ensinamento, como ela vai, né? E aí crescer, que entra. né, pastor? E para ensinar Pra tem que saber. Não adianta querer ensinar o que não sabe, que né? não Por isso sabe. tem que estudar. É Procure o urgente Ibadeb. discipulado, pastor.
Então, muito bem, hoje à noite temos um grande culto, louvor, adoração, pregação da palavra, que se você puder vir, venha, né? Estamos nessa pandemia, você que vai querer ficar em casa, nós respeitamos, acesse, né? A Deb Online, você vai participar dos cultos também, vai receber a oração. Enfim, hoje é um culto abençoado, louvor, pregação, das 18 horas até as 20 horas, né? E queremos agora ministrar a bênção apostólica, né, Ciro? Podemos? Podemos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão constante do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. A Deb, a promessa... A promessa é para nós e nossos filhos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Tenham todos o resto de semana, um início de semana abençoado e até a próxima. Um bom domingo para todos. Isso. Em nome de Jesus. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.